Qual é a característica do narcisista ressentido? Antes de entrarmos praticamente no vídeo a respeito, eu gostaria que vocês ficassem conosco até o final do vídeo. É apenas 15 segundos, agora já deu 17 segundos. Mas eu peço que vocês fiquem conosco até o final do vídeo para sabermos quais são as características, tá, do narcisista religioso, que é oculto, na verdade. E muitas vezes eles têm certos tipos de características das quais, né, não se percebem, tá? Então eu já vou dar o andamento, ou seja, sem enrolar, na verdade, vamos direto aos vídeos, tá? Aos temas, na verdade aos tópicos dentro dos temas. Primeiramente, o narcisista religioso, ele se sente superior, mas não reconhecido. Ou seja, eles acreditam, né? Eles têm uma fé na sua própria crença que é merecedor de mérito, mas eles não agem por mérito. Eles têm a necessidade muito grande de serem descobertos por outras pessoas. Então, quando os outros não o descobrem, né, eles ficam totalmente ressentidos. Por quê? Porque as pessoas perderam a oportunidade de conhecer alguém que é praticamente lindo, bom, maravilhoso e que ajuda todo mundo. Ou seja, ele tem uma atuação, na verdade, do qual que ele se sente superior às outras pessoas, mas só que ele não se prova. É aquela pessoa que vive somente no campo das ideias. Então, no campo das ideias, todo mundo é mais inteligente, mais capaz, mais justo, mais verdadeiro. Mas como as adversidades revelam, não é, a personalidade da pessoa, muitas vezes a adversidade tem mais peso do que a própria crença, do que a pessoa tem em si mesma. Por quê? Porque a vida, ela tem, na verdade, o costume de desnudar as nossas crenças e mostrar de que realmente somos feitos apenas de palavras, de narrativas e de crenças estapafúrdias, né? Ou seja, que nada se estabelece no universo empírico ou na realidade. Tudo se baseia naquilo em que eu creio que seja melhor para o mundo, sabe? E ou não seja melhor para o mundo. Então ele sempre tem o que? Essa narrativa do ideal, né? A ideia do mundo que eu tenho para o mundo é melhor do que o mundo. Então você vê que essas pessoas apenas vivem num universo bolha, um universo totalmente hermético, um universo totalmente fechado. É por isso que ele se sente superior, ele se sente acima, numa espécie de estratificação, mas que as pessoas nunca vão olhar para ele e reconhecer, tá, o quão lindo e maravilhoso ele é. Então por isso que ele sempre vive recluso nesse universo. E o segundo aspecto é que o narcisista religioso, ele é cheio de ressentimento e justifica seus atos. Ou seja, eles não acreditam, tá bom? Por exemplo, que eles são pessoas más. Eles sempre acreditam que os seus atos sempre envolvem uma relação de peso e contrapeso entre justiça e injustiça, em relação entre ato e efeito, sabe? Então ele sempre acredita que aquilo que ele faz, na verdade, sempre se justifica, na verdade, em um ato, enquanto que o outro, se o outro faz alguma coisa semelhante a ele, ele sempre condenará o outro, porque ele julga o outro pelos seus padrões. Muitas vezes há uma frase que diz que do outro eu sou juiz, quanto a mim misericórdia. Então o narcisista religioso, ele sempre tem essa característica, punir o outro de acordo com o seu universo, que é totalmente deturpado daquilo que significa justiça, tá? Interessante que dentro desse aspecto, tá, tem o terceiro também, que a inveja é encoberta e adjetivada, né? Ou seja, tudo que ele faz é por mérito. Como assim a inveja é encoberta? Na verdade, a palavra veio do invidere, né? Aquele que não se vê. O invejoso, ele é aquele que não se vê, tá? Ou seja, quando o outro comete o mesmo ato que ele o adjetiva. No caso dele é moralmente diferente. Então, quando ele faz, ele sempre tem um histórico para cometer aquele tipo de ato, indiferente do outro. As pessoas acreditam muitas vezes num universo de culpa entre causa e efeito. Ou seja, se o outro está
Se o outro está sofrendo, né, na verdade fez algo por sofrer. Agora, se eu sou religioso, eu estou sofrendo, na verdade, eu estou sofrendo, na verdade, uma espécie de injustiça, né? Ou seja, dos deuses da sociedade, do mundo, né? Então, por exemplo, eu sempre, na verdade, eu vou me justificar perante o outro, tá? Interessante, mas também ele nunca se vê como invejoso. O quarto aspecto, ele nunca se vê como invejoso, mas invejado. Aquelas pessoas que têm o costume de dizer que toda hora, toda hora, toda hora, todo momento são particularmente, na verdade, perseguidas, essas pessoas que são as mais, são essas as pessoas as que mais perseguem as outras, e muitas vezes o seu sincericídio, né, é totalmente falso. Na verdade, quando essa pessoa ela é sincera, na verdade, ela está agindo mesmo como um ato ressentido e de inveja. E quando o outro bate nela, isso no religioso, dentro do mesmo peso, dentro da mesma medida, o que ele vai pensar? O que ele vai julgar? Ora, o outro falou de mim porque ele é invejoso. Então essas pessoas que dizem com muita frequência, por exemplo, aonde tem muita luz, sabe? Quem tem muita luz, na verdade, incomoda, né? Onde Deus lhe colocou para ser cabeça e não cauda, sabe? Ou seja, todo lugar que eu vou, sempre alguém me persegue. Essas pessoas você tem que tomar um cuidado, porque essas pessoas, na verdade, sofrem um ressentimento tão grande, porque ela precisa gritar para si mesma que ela não é aquilo que ela é. Ela fala aquilo para ela o que ela gostaria de ser. Então essas pessoas que sempre chamam as outras, né, de invejosas e ressentidas, são as pessoas que são mais ressentidas e invejosas. E o quinto, né, o aspecto é que elas acreditam ter mérito pelo pouco ou por nada que faz. Ou seja, pelo mínimo de esforço elas acham que fizeram o máximo. A pessoa sabe, faz o mínimo, dá uma ideia para fazer algo, então ela gostaria de receber um mérito por ter dado uma mínima ideia, enquanto que o outro trabalhou em cima da ideia dela. Na verdade, ela está fazendo, ela está crendo que o outro está roubando aquilo que é dela por mérito, tá? Então, o narcisista religioso, ele sempre acredita que as coisas praticamente são dele por mérito. Eles não fazem nada a respeito de mérito, mas eles acreditam que faz pelo pouco que faz, porque na verdade eles se sentem totalmente desconfortáveis com ter que trabalhar, elaborar, correr atrás de algo, né? Então o seu mundo é totalmente hermético, fechado, idealista, tá? Então eles sempre acreditam, na verdade, que são a última bolacha do pacote e que tudo que eles fazem ou deixam de fazer tem que ser sim agraciado pelos outros, mesmo pelo mínimo que faça. E o sexto aspecto, né, é que eles não veem a diversidade como forma de crescimento, mas de impedimento. Então essas pessoas que, por exemplo, sempre quando enfrentam uma espécie de adversidade e sempre vê, na verdade, como esse algo como impedimento, na verdade essas pessoas estão se sabotando. O narcisista religioso, na maioria das vezes, ele se sabota, porque ele sempre vê tudo como adversário, como diabo, como um inimigo das nossas almas, né? Porque ele sempre tem o costume de adjetivar as pessoas, né? Ou seja, as pessoas são a causa do seu mal, mas na verdade nós mesmos somos a causa do nosso próprio mal, ou seja, pela falta de incentivo, pela falta de força de vontade, pela falta de foco, pela falta de projeto. Mas sempre terceirizamos isso, essa falta de energia no outro, acreditando que foi o outro que roubou a minha energia, ou foi o demônio que me sabotou, sabe? Ou as pessoas que são chamadas, por exemplo, de advogadas do diabo, né? Ou seja, o diabo, quando não vem, sempre manda o seu secretário. Então as pessoas sempre acreditam que o outro é o advogado do diabo, por mais que o outro não tenha nada, porque o ser humano sempre afere ao outro aquilo que ele realmente é, principalmente o narcisista religioso. Se vocês gostaram do nosso vídeo, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações e ajude o nosso pequeno canal, que ainda está muito pequeno, e eu preciso sempre da ajuda de vocês para que vocês possam, na verdade, porque vocês na verdade fazem parte do projeto para o crescimento desse canal. Por isso que eu peço, né,
encarecidamente a atenção de todos e o carinho, como sempre, nos tem dado. E se inscrevam, aperta o botão das notificações, dê um like e comenta, manda até mesmo que se fosse um emoji, né? E isso muitas vezes ajuda, na verdade, para que o logaritmo do YouTube, né, verifique o nosso canal que está tendo engajamento, e assim podemos, né, conquistar ou angariar um espaço ainda maior. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos têm ajudado constantemente. Um beijo e até o próximo vídeo.